Gente, vamos falar aqui sobre a Copa do Mundo de 2014, a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil e que o Brasil passou vexame, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, mas antes eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, faça isso agora, que se você deixar para depois você vai esquecer. Eu peço também que você se inscreva no canal, né? E que você compartilhe esse vídeo se julgar conveniente, né? Então, gente, a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, né? O Brasil, sendo o país sede, não teve que disputar eliminatórias de Copa do Mundo, né? Isso tem a vantagem de liberar datas no calendário, de deixar a seleção mais confortável e garantida na competição que ela vai sediar. Agora, tem um preço a pagar também, é que não jogando eliminatórias, a seleção ela não está acostumada a jogar em nível de competição, né? Em ritmo de competição, então isso também tem o seu preço, né? Bom, de qualquer forma, em 2013 o Brasil jogou aqui no Brasil a Copa das Confederações, né? E foi campeão, né? E campeão dando uma goleada de 3-0, né? Aliás, 3-0 é goleada ou não é, gente? Para mim 3-0 não é goleada, né? Então eu vou retirar o goleada, mas ganhando por um placar elástico, né, da toda poderosa Espanha, né? Que na época era a seleção que era mais falada, todo mundo só falava da Espanha, da Espanha, da Espanha, né? E veio a Copa, né? A Copa em 2014, primeiro jogo do Brasil, né, contra a Croácia, né? O Brasil ganhou de 3-1, mas não fez um bom jogo, né? Depois, no segundo jogo contra o México, né, empatou em 0-0, né? E o terceiro jogo foi contra Camarões, aí o Brasil venceu por 4-1, né? Então o Brasil, com 7 pontos lá no grupo dele, se classificou em primeiro do grupo, né, e foi para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o Brasil jogou com o Chile. E, gente, foi o sufoco contra o Chile, né? Foi um sufoco que o Brasil passou. Empatou de 1-1 no tempo normal, foi para a prorrogação, empatou de 0-0 e só foi vencendo os pênaltis, né? Sendo que, no último minuto da prorrogação, o chileno Pinilla, né, que jogou aqui no Vasco da Gama, no meu Vasco da Gama, ele acertou o travessão. O Chile quase elimina o Brasil nas oitavas de final, aqui dentro, né? Dentro do próprio país, né? Mas passou, né? Depois veio o jogo contra a Colômbia, das quartas de final. A Colômbia é do James Rodrigues, está fazendo uma ótima Copa, né? O Brasil ganhou de 2-1, né? Fez 2-0, mas deixou a Colômbia fazer um gol e depois foi um sufoco, né? Foi difícil o jogo contra a Colômbia, apesar de ter saído com vantagem de 2 gols, né? E foi nesse jogo também que o Zúñiga, né, o defensor lá da Colômbia, né, acertou o joelho na costela do Neymar e o Neymar se machucou, né? Na época teve uma grande polêmica, porque muita gente disse que o cara foi maldoso, né? Mas eu, sinceramente, na época não achei que ele foi maldoso, eu achei que ele foi afobado, né? E acabou fazendo uma falta grave por imprudência, né? Mas não que fosse maldade, né? Mas entraram lá no Facebook do cara, fizeram ameaça de morte, falta de decência, falta de caráter, é típico de muito brasileiro, né? Enfim, mas o Brasil passou. E passou para jogar contra a Alemanha na semifinal, né? Sem o Thiago Silva, que estava suspenso, e sem o Neymar, que ficou machucado, né? Gente, eu preciso relembrar para vocês o que aconteceu na semifinal. Preciso. Entrou com o Bernard no lugar do Neymar, né? O Filipão falava, o Luiz Felipe Scolari falava que o Bernard era alegria nas pernas, né? Quer dizer, vai botar um atacante contra um time que já se mostrava superior, né? Os assessores do Filipão falaram que a Alemanha era superior, então em vez de jogar fechado, não, né? Bom, resumo da ópera.
Em meia hora de jogo a Alemanha já tinha feito 5-0, né? E gol atrás de gol, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Terminou no primeiro tempo 5-0 e no segundo tempo a Alemanha ainda fez mais dois, estava 7-0. Aí no finalzinho o Oscar reduziu para 7-1, né? 7-1 para a Alemanha, 7-1. A maior vergonha que o Brasil já passou no futebol, né? E olha que ia ser demais, né? A Alemanha tirou o pé. Quando fez 5-0, já tirou o pé, já começou a pensar na final e não queria que ninguém se machucasse, não queria humilhar mais o Brasil porque foi bem recebido aqui, então se eles continuam no mesmo ritmo ia ser de 10, de 12, alguma coisa assim, né? Então, tristemente o Brasil foi disputar o terceiro lugar e ainda tomou uma chapuletada da Holanda, né? Sempre a Holanda, né? E ficou em quarto lugar. Quarto lugar não é uma posição tão ruim, é uma posição até honrosa, embora jogasse em casa, né? O problema é como ficou no quarto lugar, né? Nos últimos 2 jogos tomou nada menos do que 10 gols, né? Uma vergonha. A Copa do Mundo de 2014 foi uma vergonha, né? Ainda vem depois o Parreira, né, com aquela carta da Dona Lúcia, né? O Parreira, que era o coordenador, com a carta da Dona Lúcia. É ridículo, absolutamente ridículo, né? 2014 é uma página que tem que ser esquecida do futebol brasileiro, né? Mas pelo menos teve um mérito. Da partir dali, o pessoal deixou os jogadores de 1950, né? Na outra Copa do Brasil, que perdeu na final contra o Uruguai por 2-1, deixou os caras em paz, né? Hoje os caras estão mais em paz, não são tão cobrados, né? Mesmo com todos falecidos, eu acho, né? Mas não entraram para a história como vergonha, porque vergonha foi 2014. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço pela assistência. Se você quiser, passa no meu canal, eu tenho mais de 500 vídeos gravados lá. Escolhe o que você quer assistir e eu agradeço.